Eu ia perguntar exatamente isso agora, você é estudioso do xamanismo. O que exatamente é o xamanismo? Explique-me, por favor. É importante dizer que xamanismo é um neologismo, é uma palavra que foi cunhada em tempos recentes, né? Certo. Xamanismo é uma forma de se referir a uma espiritualidade arcaica, uma espiritualidade cujas origens a gente não consegue rastrear na linha do tempo. Tá. O xamanismo é o fenômeno espiritual mais antigo da história do mundo. É a espiritualidade arcaica, é a medicina que surge da terra, é a seiva primordial que anima, que nutre todas as tradições místicas, todas as religiões, todas as filosofias que foram se ramificando ao longo da trajetória humana, mas todas elas reverenciam essa sabedoria primordial, que é uma sabedoria pré-histórica, remonta ao período paleolítico, antes da Olha. gente sedentarizar os nossos movimentos, se encantar pela agricultura e começar a sistematizar as inspirações espirituais em escrituras, e daí advém as grandes tradições religiosas, as vias místicas e contemplativas, mas a mística primordial é a sabedoria pujante do espírito, uma sabedoria que caminha conosco desde que a gente começou a caminhar sobre essa terra, desde que a humanidade floresceu desse útero primordial da Divina Mãe. O xamanismo, portanto, é a raiz fundamental de toda a espiritualidade, assim eu acredito. Né? É sinônimo de espiritualidade, uma espiritualidade que é preservada pelos povos originários, que não vão se referir à sua espiritualidade com esse nome xamanismo, Entendi. porque esse é um nome que a gente importou de uma tradição originária da Sibéria, o povo Tung siberiano, que tem uma palavra semelhante que é o samana. Samana é análogo a viver inspirado pelo espírito, viver em comunhão com o invisível. Também encontra paralelo no sânscrito shramana, viver inspirado pelo espírito, viver conectado com a realidade suprema para além do espaço e do tempo. Xamanismo é um resgate dessa espiritualidade primordial. E acredito eu que é a panaceia para uma espiritualidade doutrinária que nos afastou dessa raiz auto-experienciada, dessa raiz de uma espiritualidade que pode ser contemplada e desfrutada na interioridade do nosso próprio templo. Para além da observância de doutrinas, para além de interpretações dogmáticas, de desvarios sacerdotais, há uma espiritualidade primordial, há essa raiz que nós passamos a chamar de xamanismo, que é preservada, cultivada, protegida pelos povos originários e que nos permitem, dentro do contexto urbano, dentro da esfera da modernidade, resgatar essa espiritualidade primordial que nos ajuda a vivenciar a nossa religiosidade, se esse for o caso, Seja qual for, né? seja qual for ela, inspirados por essa espiritualidade que Uhum. é universalista, que é fraterna, que não faz distinções, que não é adepta de Que acolhe, separatividades, que é. acolhe Uhum. irrestritamente. O xamanismo é uma filosofia essencialmente universalista, eclética. É a mística da natureza, é a medicina da terra. O xamanismo seria, de certa maneira, a melhor forma que a gente tem de aproveitar os nossos cinco sentidos? Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa para a gente experienciar as magníficas possibilidades do nosso instrumento físico, né? Para a gente sorver os sabores da terra, para a gente captar as fragrâncias exóticas Exato. de um dia chuvoso que nos traz uma mensagem através de uma brisa mansa que entra pela nossa respiração e clareia a nossa percepção para uma outra realidade que até então a gente não considerava, para que os nossos olhos se encantem pelas belezas que a gente não estava conseguindo enxergar, para que os nossos ouvidos se abram para a melodia da vida e para uma forma de espiritualidade que nos fala em silêncio, quando a gente Uhum. consegue acalmar a nossa mente e resgatar essa preciosidade silenciosa que emana do nosso coração purificado. Mas, ao mesmo tempo, o xamanismo é uma via muito profícua, muito interessante, para a gente conseguir caminhar para além da esfera dos sentidos, para a gente conseguir alcançar uma esfera suprassensorial, alcançar aquela realidade extraordinária que transcende a ideia de que eu sou um indivíduo que
percorre uma linha cronológica, nasci algumas décadas atrás e vou morrer daqui a algumas décadas, para a gente conseguir emergir nessa esfera de eternidade, de infinito, que transcende as falsas limitações que a gente vem a eleger a respeito da existência, uma existência que torna-se muitas vezes sufocada ao plano dos sentidos, das experiências. Então o xamanismo, ao mesmo tempo que a medicina da Terra ele nos possibilita sorver o milagre da vida, essa existência magnífica com mais profundidade, nessa dimensão verdadeiramente, genuinamente tântrica, vivencial, experiencial, ele também nos ensina a enxergar de olhos fechados. Ele nos ensina a ir além da esfera ordinária de percepção, da dimensão dos sentidos, para que nós possamos mergulhar nessa fonte infinita e transcendente que nos reúne numa mesma dança. E os contornos se dissolvem. Não há mais eu e você, Sim, não é há mais energia. eu e o outro. É a totalidade antecedente da criação, Legal. onde todas as almas se reconhecem, para além dos sentidos, Muito para além da bom. experiência.